Nesse vídeo, nós vamos tentar fazer algumas considerações teóricas. Porque não é o assunto mais emocionante do mundo, mas nós temos duas preocupações. Deixa eu ver. Aqui esse quarto está muito escuro. Temos duas preocupações. A primeira delas é que, no limite, o meu palpite vale o que vale qualquer outro. O que o gato coloca na caixa de areia, né? Então, a gente tem que ser capaz de fazer uma análise mais técnica, né? Parâmetros que os outros possam discutir. Porque só concordar ou discordar não é uma coisa que faz necessariamente conhecimento avançado. A gente precisa ter parâmetro. Segundo ponto é que é necessário, de verdade, explicar como é possível tanta incompetência por parte da OTAN. Porque quando você pensa numa guerra mundial, quando eu pensava numa guerra mundial, meu pai, meu finado pai, ele tinha uma coleção ele morava na roça, mas ele gostava muito de ler. E ele tinha uma coleção sobre a Segunda Guerra Mundial, tipo, batalha por batalha e tal, claro, do ponto de vista americano, mas uma coleção muito boa. E eu me interesso por isso desde que era pequeno. E eu sempre imaginei, eu discuti isso com meu velho, sempre imaginei que uma terceira guerra mundial seria devastadora para os dois lados por causa do equilíbrio, mas não é o que está acontecendo. Apesar da economia, teoricamente, dos Estados Unidos ser 8 vezes maior que a da Rússia, a federação está dando um baile nos Estados Unidos em termos de capacidade industrial e de produção. Tecnologicamente, a surra é capaz de ser ainda maior. Do ponto de vista tático e operacional, então, a atuação dos Estados Unidos da OTAN é desastrosa. Mas isso tem que ter uma explicação. Dizer só os americanos são burros não é uma explicação. É uma opinião. Então, nós procuramos algumas informações a respeito disso e eu creio que a gente conseguiu alguma coisa sim. Certo? Eu creio que, de fato, a gente conseguiu alguma coisa. E queremos aqui compartilhar essas coisas que nós conseguimos. Certo? É claro, aí entra a questão de... existe necessariamente concordância ou discordância, né? Claro, as pessoas a partir daí podem concordar ou discordar. Mas a gente queria passar uma explicação mais teórica e, posteriormente a isso, uma análise do que está acontecendo. Muito bem, eu vou estar lendo, porque eu peguei várias fontes, e como está acontecendo muito desagradavelmente de eu perder material, porque a energia acaba, porque a plataforma social não deixa eu carregar o texto, porque a plataforma social some com o áudio dos vídeos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo para não perder, aí eu gravo aqui e depois posto, para evitar, né, uma perda desnecessária, que é muito frustrante. Não vou mentir para vocês, não. Mas a palavra-chave aqui é arte operacional. A arte operacional está entre os conceitos mais notáveis e controversos do pensamento militar moderno. Ela emergiu na União Soviética durante o período entre guerras, no final do século XX. E no final do século XX era um componente integral da doutrina das principais potências militares. Ela surge naquele período, principalmente no meio da década de 1920. A construção teórica da arte operacional combina características dos níveis táticos e estratégicos da guerra, ao mesmo tempo em que fornece uma ligação para fazer com que as ações táticas sirvam para fins estratégicos. A arte operacional, nesse sentido, garante essa harmonia de esforços ao traduzir objetivos estratégicos abstratos em termos mecânicos que os comandantes possam realizar. Dessa forma, a arte operacional serve como síntese mediadora e integradora entre a estratégia e a tática moderna, e garante que o arranjo de ações táticas não seja aleatório, mas a parte mais importante da ação. O enorme crescimento do tamanho dos exércitos, que começou com a Revolução Francesa, justamente com as mudanças nos meios de guerra, avanço de transporte e armamento, principalmente, levaram a mudança na forma como os exércitos lutavam. À medida que o alcance do armamento aumentou, a ponto de um inimigo poder ser engajado assim que as forças se tornassem visíveis, surgiu uma mudança crítica no ritmo de batalha. Os
comandantes viram o desaparecimento da pausa entre a marcha de aproximação e a batalha. Os dois agora estavam fundidos. Um exemplo disso pode ser visto na derrota prussiana dos austríacos em Königgrätz, em 1866. Não houve intervalo entre a marcha de aproximação prussiana e seu ataque aos austríacos. A batalha e a marcha faziam parte de um todo orgânico, com as necessidades de batalha ditando a organização e a condução da marcha. Esses desenvolvimentos também significaram que o combate não era mais focado em um único ponto, como na era de Napoleão. Em vez disso, os exércitos se desdobraram em linhas de comprimento cada vez maior. Essas disposições laterais, veja, no caso da Ucrânia, a linha lateral de confronto tem 1.000 quilômetros, inacreditáveis 1.000 quilômetros. De toda forma, essas dispersões resultaram na dispersão também do esforço, à medida que o combate foi sendo distribuído espacialmente ao longo de uma linha de contato cada vez mais ampla entre os exércitos, as forças combatentes. Esses desenvolvimentos deram início a uma nova era na evolução da arte militar, a época da estratégia linear. Apesar do crescimento do tamanho dos exércitos e das mudanças no meio de guerra, as frentes na segunda metade do século XIX não foram contínuas. Em vez disso, essas frentes foram quebradas e constituem pontos distintos de contrato entre as forças combatentes. As guerras da unificação alemã destacaram para os teóricos militares a necessidade de uma ligação mais forte entre estratégia e tática. Após as guerras de unificação alemã, os exércitos continuaram a se expandir devido ao desejo de alcançar um resultado decisivo no flanco inimigo. Essa extensão lateral da frente foi acompanhada por um aumento em sua profundidade. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia demonstra isso com muita clareza. Essa mudança de profundidade transformou a forma como o tempo se torna um fator na guerra, porque quanto maior a profundidade de uma frente, mais tempo a força de ataque leva para abrir caminho através de uma defesa e atingir os seus objetivos. Mais uma vez, o que acontece na Ucrânia demonstra isso com bastante eficiência, né? Com bastante clareza. Ok. Bom, desde pelo menos o marechal de campo prussiano Helmut von Moltke em diante, os comandantes foram engajados não apenas de dirigir, mas também de vincular ações táticas distintas para alcançar seus objetivos. Essas ações foram geograficamente e cada vez mais temporalmente separadas uma das outras. Isso significava que o planejamento e a condução das campanhas militares costumava ser começaram a ser baseada em pedaços, em partes da campanha, como se ela fosse picotada. Essas porções é um exercício quase de bricolagem, né? Essas porções passaram a ser conhecidas como operações e acabaram por dar origem à arte operacional. A capacidade de conduzir uma ofensiva bem-sucedida contra frentes de escala operacional foi fundamental para a obtenção de objetivos estratégicos. Os exércitos da Grande Guerra foram amplamente incapazes de alcançar resultados ofensivos decisivos à escala operacional. Considerações táticas muitas vezes permitiam que ditasse os termos da operação. Isso significava que o principal impulso ofensivo era frequentemente direcionado a um ponto da linha inimiga que poderia ser facilmente perfurado taticamente, mas não ao longo de um eixo que prometia resultados operacionais. Para complicar ainda mais a tarefa do atacante, os exércitos se tornaram mais resistentes desde a Guerra da Unificação Alemã. A letalidade do equipamento militar continuou a aumentar, o que resultou em um maior uso de trincheiras e dispersão pelos exércitos no campo, dando vantagem ao defensor. Essa crença equivocada é a que guiou os exércitos da Ucrânia e da OTAN. Certo? Além disso, os meios de transporte e abastecimento continuaram a melhorar, o que facilitou a capacidade dos exércitos de permanecer continuamente em campo, o que explica, principalmente na segunda fase da Operação Militar Espacial da Rússia, por que eles bombardearam impiedosamente todos os nós ferroviários, estações ferroviárias, rodovias e portos do inimigo. Havia outro fator, no entanto, que tornava cada vez mais difícil para os exércitos obterem sucesso operacional. Os exércitos continuaram a crescer, enquanto buscavam uma decisão no flanco inimigo. No entanto, na Primeira Guerra Mundial, a extensão natural dos exércitos atingiu tais extremos que confrontou a estratégia como um problema em uma frente contínua.
O exército atacante agora tinha que perfurar uma frente defensiva do inimigo para conseguir um avanço. Caso contrário, os defensores poderiam simplesmente se retirar e se reagrupar para restabelecer sua defesa ou contra-atacar. Na verdade, foi exatamente isso que os russos sempre fizeram diante de cada uma das contraofensivas ucranianas. Então, é amplamente reconhecido que foram os teóricos militares soviéticos, entre as guerras, que desenvolveram a teoria da arte operacional. Eles foram inspirados pela Revolução Russa e guiados por suas experiências na luta de atrito da Grande Guerra, justamente com campanhas mais centradas em manobras da Guerra Civil Russa, que foi de 1917 e 1922, e da Guerra Polaco-Soviética, entre 1919 e 1921, para questionar a ortodoxia militar de um catalisador adicional para esse exame ousado do caráter da guerra foi a crença recorrente entre a liderança soviética do período entre guerras que a União Soviética estava sob a ameaça de ataque das potências capitalistas circundantes, vamos chamar isso de trotskismo. Ao estudar campanhas recentes, tendências no desenvolvimento de armas e requisitos da estrutura de força, os teóricos soviéticos procuraram quebrar o impasse da guerra posicional e restaurar a mobilidade e manobra no campo de batalha. Mais uma vez, é isso que a gente vê as forças da Federação aplicando na Ucrânia. Teóricos soviéticos, liderados pelo futuro marechal da União Soviética, Mikhail Tukhachevsky, rejeitaram a ênfase colocada na obtenção da vitória por meio de uma única batalha decisiva de aniquilação. Eu estou praticamente descrevendo a guerra que a Federação Russa trava contra a OTAN na Ucrânia. Seu trabalho levou uma nova concepção de guerra que reconhecia que a realização de objetivos estratégicos só poderia ser obtida através do sucesso operacional cumulativo de operações sucessivas, ou a arte operacional. Após a Guerra Civil Russa, terminada em 1922, os soviéticos inicialmente continuaram a ver a guerra em grande parte por meio da bifurcação tradicionalmente aceita da guerra nos domínios de estratégia e tática. No entanto, termos novos, indefinidos como grande tática e estratégia inferior, também foram usados por alguns professores da Academia Militar do Exército Vermelho dos Trabalhadores e Camponeses, RKKA, para descrever a complexidade da guerra moderna. Alexei Andreevich Svetin, esse é o nome, guardem, Alexei Andreevich Svetin, em uma série de palestras sobre a estratégia dadas na academia em 1923 e 1924, propôs uma categoria intermediária de guerra que chamou de arte operacional. Svetin definiu a arte operacional como a totalidade das manobras e batalhas em uma determinada parte de um teatro de ação militar, voltada para a realização do objetivo comum, definido como final em um determinado período da campanha. Foi essa a definição de arte operacional. Dessa forma, a estratégia estabeleceu os parâmetros para a condução da arte operacional, que, por sua vez, serviu de ponte conceitual entre estratégia e tática. Em outras palavras, a batalha é o meio da operação, a tática é o material da arte operacional, a operação é o meio da estratégia e a arte operacional é o material da estratégia. Então, guarde essas palavras, isso é importante. Os comandantes deveriam usar a arte operacional para unir sucessos táticos em limites operacionais projetados para alcançar um objetivo estratégico, o que é diferente do que a OTAN faz. O que a OTAN faz? O que os Estados Unidos fazem? O que a entidade sionista faz? As operações de choque e pavor. Você chega, lança bombas, né? Quem vê os jornais da OTAN, Washington Post, New York Times, The Times, né? Os jornais do Ocidente, da grande mídia ocidental, falam, oh, meu Deus, uma atrocidade russa. 4 inocentes morreram num ataque cruel dos russos malvados e malignos, uma cidade qualquer. Não imagina que esses filhos de uma cadela ficaram calados com o assassinato, diante do assassinato de milhões de pessoas na guerra do Iraque. Os americanos simplesmente passavam com seus aviões, despejavam milhares de toneladas de bomba, destruindo tudo que estava embaixo, e a mídia não dava um pio, não falava um ar. Pelo contrário, mostrava as imagens em tom grandioso, como se fosse as forças angelicais do próprio Salvador lutando contra as hostes do demônio. Então, por favor, né? Mas vamos continuar. Em meados da década de 1920, Bartolomé
Nikolai Bartolomeev, vice-chefe do Departamento de Estratégia, baseou-se no trabalho de Yevtin. Bartolomeev usou a estratégia como estrutura organizacional para a guerra em sua totalidade e a tática como o emprego das forças de engajamento, enquanto a arte operacional atuou para integrar ações táticas díspares em uma operação unificada. Bartolomeev descreveu a operação moderna como, abre aspas, a totalidade das manobras e batalhas em um determinado setor de um teatro de operações militares que são direcionadas para a realização de um objetivo comum, o qual, por sua vez, foi definido como um final determinado dentro de um período de campanha. A condução de uma operação, portanto, não era mais uma questão de tática, tornou-se o destino da arte operacional. Trabalhando dentro dessa estrutura, Bartolomeev estudou o emprego de uma perseguição profunda para aniquilar o inimigo. Bartolomeev teorizou que não era possível conseguir a aniquilação do inimigo no curso de uma única operação, e que isso exigia a execução de operações sucessivas nas profundezas do inimigo, o que explica a guerra de fintas russa. Você vai para um lugar, atrai os inimigos para dentro de caldeirões, para verdadeiras ratoeiras, certo? Você não vai atrás do inimigo. Você avança, chama o inimigo até você, faz a limpeza e recua. O próximo passo, se você vai até o ponto A, não é até o ponto B, é ir até o ponto H. Isso é a guerra de fintas. O inimigo nunca sabe para onde você vai. Então, o nosso colega Bartolomeev estava correto. Operações sucessivas e profundas, bem-sucedidas, exigiam o zigue-zague de toda uma série de operações desenvolvidas sucessivamente, uma sobre a outra, logicamente conectadas e ligadas pelo objetivo final comum. Mas o que isso significa? Ora, isso significa que o avanço deve ser integrado à perseguição em profundidade, junto com o uso de reservas para manter o ritmo da ofensiva e evitar que o inimigo restabeleça uma defesa coerente. Além disso, Bartolomeev chamou a atenção para a importância crítica da logística na arte operacional no combate ao esgotamento operacional, o que, mais uma vez, explica a segunda fase da Operação Militar Especial Russa. E também a terceira fase. Nessa segunda fase, o que eles fizeram? Buscar exatamente esse esgotamento. Primeiro, destruindo a infraestrutura de transporte, e nessa terceira fase agora, eles começaram a destruir instalações elétricas, de radar, de internet, exatamente destruir a logística do inimigo. Então, a partir de então, os teóricos soviéticos buscaram detalhar melhor como realizar essas operações em profundidade para formular uma teoria prática da arte operacional. Quem fez isso primeiro foi Vladimir Trendafilov, chefe de operações do Estado-Maior do Exército Vermelho, que recebeu a tarefa de desenvolver uma teoria utilizável da arte operacional. Trendafilov era o protegido intelectual de Mikhail Tukhachevsky. Em 1922, Tukhachevsky foi nomeado chefe da Academia Militar RKKA, onde lecionou sobre as operações durante a recém-concluída Guerra Civil Russa. Em fevereiro de 1923, Tukhachevsky afirmou, abre aspas, como é impossível, com as frentes estendidas dos tempos modernos, destruir o exército inimigo em um só golpe, somos obrigados a tentar fazê-lo gradualmente por meio de operações que serão mais custosas para o inimigo do que para nós. É isso que os russos estão fazendo, nítida e claramente. E é isso que a OTAN não apenas não consegue fazer, como não consegue entender. Quanto mais rapidamente os perseguirmos, continua Tukhachevsky, menos tempo damos a ele para organizar sua retirada após a batalha, e mais apressamos a desintegração de suas forças armadas e tornamos impossível. O Adolfinho usou essa tática. Né? Está praticamente definindo a Blitzkrieg. Ou, pelo menos difícil, que ele entre com outro general. Em suma, uma série de operações destrutivas conduzidas em princípios lógicos ligados entre si por uma perseguição ininterrupta podem substituir a batalha decisiva, que era a forma de engajamento dos exércitos do passado, que lutavam em frentes mais curtas. Sobre a tutela de Tukhachevsky, Trendafilov, em seu livro de 1929, A Natureza das Operações dos Exércitos Modernos,
preencher os detalhes da teoria das sucessivas operações profundas que haviam sido delineadas por Varfolomeev. As operações sucessivas logo foram consagradas formalmente na arte operacional soviética, quando Triandafilov e Tukhachevsky escreveram sua primeira declaração oficial da doutrina do Exército Vermelho, as Regulações Provisórias de Campo, escrita em 1929. Esses regulamentos orientaram como o Exército Vermelho deveria integrar os futuros do seu programa embrionário de mecanização. Lembrando, esse programa de mecanização é desenvolvido pelo general Georgy Zhukov, foi o que permitiu à União Soviética vencer a guerra. Os poloneses, no início da Segunda Guerra Mundial, ainda tinham cavalaria com cavalos. Eles não tinham entendido nada. Os soviéticos, no entanto, graças principalmente a Georgy Zhukov, já tinham entendido que exatamente para realizar essas operações seriam necessárias mecanização, certo? Porque isso aumentava a força e principalmente a velocidade e o alcance das ações táticas operacionais. De toda forma, esse programa embrionário de mecanização, durante a condução das operações, visava o travamento de batalhas profundas em toda a profundidade da defesa inimiga. Após a morte de Triandafilov em 1931, um acidente de avião, Tukhachevsky continuou a expandir a ideia de batalha profunda na instrução PU-33, as instruções temporárias sobre a organização da batalha militar profunda. Tukhachevsky corajosamente procurou criar uma operação profunda e ininterrupta por meio da fusão de várias operações sucessivas. Zhukov seguiu essa linha. A campanha e a operação se tornariam uma única entidade por meio da ligação das operações iniciais e subsequentes em uma única operação ininterrupta, que se estenderia espacial e temporalmente para coincidir com a campanha. Entenderam? A integração de uma série de operações em uma única entidade estendida a profundidades de campanha voltadas para servir a um fim estratégico foi uma consequência lógica do pensamento militar soviético, do qual os russos, evidentemente, são herdeiros, e das oportunidades oferecidas pelo uso de meios militares cada vez mais sofisticados, forças cada vez mais motorizadas e mecanizadas, tanques melhores de aviação militar. Não preciso nem falar de radares e satélites. Além de mísseis, que são muito mais eficientes do que bombas. A teoria das operações profundas de Tukhachevsky representou um salto qualitativo enorme no desenvolvimento da arte operacional e ofereceu uma fuga total do impasse da guerra posicional na Primeira Guerra Mundial. A edição seguinte da doutrina do Exército Vermelho, PU-36, Regulações Provisórias de Campo para o Exército Vermelho, de 1936, desenvolveu ainda mais o conceito de operações profundas e ofereceu as instruções detalhadas para a sua execução. Como nós dissemos, Zhukov não foi apenas, provavelmente, não vou dizer o maior do século XX, porque ainda tem o nosso colega vietnamita, Ngo Van Giap. Mas depois de Ngo Van Giap, Zhukov foi, com certeza, o maior líder militar da história do século XX. Ou talvez ao lado, né? Porque o tipo de guerra travada por Van Giap foi muito diferente da guerra travada por Zhukov. Vamos dizer que eles foram os maiores, cada um no seu tipo. Ngo Van Giap lutava uma guerra essencialmente de guerrilha, enquanto o nosso colega Zhukov enfrentava os mais poderosos exércitos que a humanidade até então já tinha conseguido. De toda forma, Georg Isherson avançou ainda mais na arte operacional soviética com A Evolução da Arte Operacional. Isherson tornou-se instrutor na Academia Militar de Frunze, atual Bishkek, na Kirguízia, em 1929, e em sua revisão de 1936 do seu livro de 1932, A Era de Ouro do Pensamento Militar das décadas de 1920 e 1930. Isherson também trabalhou com Tukhachevsky no PU-36. De toda forma, fica claro que o núcleo mais coerente dos escritos teóricos sobre a arte operacional ainda é encontrado entre os escritores soviéticos e sua prática entre os militares russos. Isherson sustentou que, abre aspas, uma operação é uma arma estratégica, enquanto a estratégia é uma arma política, ou seja, ele compreendeu a sabedoria de von Clausewitz, para quem a guerra é a aplicação da política por outras formas. Veja, não estamos falando daqueles obtusos intelectualmente dos exércitos da OTAN.
Quando eu posto aquele infeliz, como é que é o nome, gente? O comandante da OTAN? Comandante o Stoltenberg, né? E o do Pentágono nem vale, eu até esqueço, mas também não faz diferença, só um mané qualquer. Como eles são burros, que nulidades intelectuais eles são, gente, pelo amor de Deus. Mas é claro que a OTAN está perdendo. Aí sim, agora, a gente está construindo uma compreensão teórica, a gente pode entender o alcance da estupidez, da burrice dos generais da OTAN. De toda forma, Isserson argumentou que o maior desafio para a arte operacional é vincular as ações táticas de modo a criar um sistema altamente eficiente, coordenado propositadamente e sequencialmente ao longo da frente e ao longo das profundezas para provocar a derrota do inimigo. Os russos têm duas vantagens enormes. A estrutura da Estrávica é mais antiga do que a existência dos Estados Unidos. Então, os russos são especialistas em guerra, porque todo mundo atacou eles vindo de todos os cantos. Então, eles são especialistas em guerra, porque senão a Rússia não existiria mais. E o segundo ponto é o uso extensivo que os russos fazem de inteligência artificial, satélite e radar para obter e processar informação, coisa que os americanos não fazem. Eles usam os satélites e os drones apenas para fins táticos, não para fins operacionais. Isso explica a enorme inferioridade logística das tropas russsas. De toda forma, as ações táticas eram apenas um marco a caminho de um objetivo maior, e não o objetivo em si. Ele descartou como fato inútil quaisquer operações táticas que não levassem à obtenção de sucesso operacional. E operações táticas que não levam a sucesso operacional é a definição do que a OTAN costuma fazer. Em A Evolução da Arte Operacional, Isserson expandiu a teoria da observação das operações profundas de Tukhachevsky. De acordo com Isserson, o problema enfrentado pela arte operacional soviética era que a ofensiva tinha que derrotar o inimigo em toda a sua defesa, até as profundidades operacionais. Ao mesmo tempo, isso significava que o poder da ofensiva se dissiparia à medida que avançasse nas profundezas da defesa, o que é óbvio, né? É como se fosse um elástico, quanto mais você estica, mais fino ele fica. Em vez de defender uma série de operações sucessivas, ele argumentou que uma operação moderna era uma série de operações sucessivas, porque o engessamento da defesa significava que os esforços ofensivos modernos não poderiam ocorrer todos ao mesmo tempo e no mesmo local. Ele extrapolou ainda mais que uma campanha moderna consistiria em um sistema de operações profundas consecutivas e não sucessivas. Enquanto um sistema de campanhas profundas consecutivas, ar, terra e mar, integradas no espaço e no tempo, seriam os componentes da guerra moderna. Touché! E isso na década de 1930. As lições que os soviéticos tiraram da Guerra Civil Espanhola, veja, o Adolfo usou a Guerra Civil Espanhola para fazer Guernica. Mas foi na Guerra Espanhola que aparece o gênio militar de Tito, cuja importância é indiscutível. E foi na Guerra Civil Espanhola que os soviéticos também aprenderam muita coisa no período de 36 e 39. O que eles aprenderam? Aprenderam lições que levaram alguns a questionar a aplicação da arte operacional por meio da teoria soviética de operações profundas. Mas o golpe letal nas teorias soviéticas de então da arte operacional veio em 1936, no mesmo ano em que apareceu a edição final de A Natureza das Operações dos Exércitos Modernos, de Trendafilov. Foi quando o líder soviético Joseph Stalin começou seu expurgo no corpo de oficiais do Exército Vermelho, durante o qual a nata da safra de teóricos militares inovadores foi expurgada e morta. Rotulado como traidor e inimigo do povo, Tukhachevsky foi executado em 1937, seguido pelo próprio Sevchin no ano seguinte. Varfolomeev morreu na prisão. Comparativamente, Isserson teve sorte. Ele foi preso em 1941 e passou os 14 anos seguintes, até 1955, em um campo de trabalho forçado. Mas, para a sorte da União Soviética, deu prazo de Zhukov para aprender alguma coisa. Não apenas os teóricos da arte operacional foram liquidados, suas ideias agora também eram suspeitas por motivos políticos e ideológicos. Os oficiais que sobreviveram ao expurgo foram, em grande parte, incapazes ou relutantes de usar abertamente as teorias operacionais desenvolvidas por Tukhachevsky e seus confederados. O Exército Vermelho agora possuía uma teoria operacional e uma doutrina para seu emprego que foram congelados pela stalinização da ciência militar.
separando o seu conceito estratégico e separando-se das suas raízes teóricas. Ou seja, se tornou um exército americano durante o período stalinista, que eles só não perderam a guerra porque Zhukov era um pouco mais esperto e foi salvo da execução porque ele ia ser executado. Foi salvo da execução pelo começo da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães finalmente invadem a Alemanha, Stalin percebeu o tamanho da burrice que ele tinha feito. E aí ele consegue recrutar, pelo menos, Zhukov. Né? No entanto, antes que esses teóricos soviéticos fossem expurgados, eles foram capazes de consagrar seu trabalho na teoria e na doutrina militar soviéticas. Embora as operações do Exército Vermelho tenham evitado referência à teoria das operações profundas, o trabalho desses pensadores militares forneceu claramente o modelo teórico que embasou as operações soviéticas na guerra. No início da guerra, os efeitos prolongados dos expurgos, a fraca liderança de Stalin e as mudanças da estrutura prejudicaram enormemente a aplicação das ideias. No entanto, a contraofensiva soviética no inverno de 1941, na frente de Moscou, parecia assustadoramente semelhante ao modelo de operações sucessivas de Trindafilov. À medida que a guerra avançava, os comandantes soviéticos se tornavam mais competentes em lidar com grandes formações mecanizadas. A arte operacional soviética voltou ao conceito de operações profundas de Tukhachevsky e Isherson, que eles delinearam na PU-36. No final da guerra, a arte operacional soviética alcançou um sucesso impressionante, de tal forma como os teóricos da pré-guerra haviam prometido. No pós-guerra, o pensamento militar soviético concentrou-se nos requisitos da guerra nuclear. Em meados da década de 1960, após a desestabilização, as operações profundas foram ressuscitadas, e muitos dos teóricos expurgados durante o período entre guerras foram reabilitados. No entanto, até a Glasnost e a Perestroika, uma apreciação daquelas contribuições do período para a teoria militar, como do general-coronel Lobov, observou em 1989, era pouco conhecida e mal apreciada mesmo dentro do Exército Vermelho. Embora esses profetas possam não ter sido homenageados em sua própria terra, o trabalho deles encontrou uma audiência significativa no Exército dos Estados Unidos. Um professor da Escola de Estudos Militares Avançados do Exército dos Estados Unidos escreveu, abre aspas, o núcleo mais coerente de escritos teóricos sobre a arte operacional ainda é encontrado entre os primeiros escritores soviéticos. O trabalho de Tukhachevsky e seus companheiros de viagem foi fundamental para a reforma doutrinária do Exército dos Estados Unidos. Após a Guerra do Vietnã, que incluiu a incorporação da arte operacional na doutrina dos Exércitos dos Estados Unidos e a aceitação da sua doutrina, Batalha Terra e Ar, que carregava uma estranha semelhança com as operações profundas. O Exército dos Estados Unidos estava vagamente ciente dos avanços feitos pelos soviéticos na teoria militar durante o período entre guerras. No entanto, na época, os exércitos dos Estados Unidos desprezavam, particularmente, o próprio conceito de arte operacional. Foi descartado como, abre aspas, mera pretensão e criação artificial imposta entre tática estratégica sem conteúdo ou mérito, fecha aspas, e foi considerado de utilidade limitada. Todavia, como a gente viu, a utilidade pode ter sido alta em um período de guerras do tipo da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim isso é questionável. Olhando para trás, esses pronunciamentos parecem irônicos, considerando que, depois de buscar inspiração em Tukhachevsky e seus confederados, o Exército dos Estados Unidos adotou formalmente a arte operacional na década de 1980. Mas se o Exército dos Estados Unidos adotou a arte operacional na década de 1980, por que eles não aplicam? Porque o Exército dos Estados Unidos é comandado por políticos. Certo? O Pentágono é comandado por políticos. O puxa-saquismo, o carreirismo, a preocupação muito mais em trabalhar para a indústria de defesa, ou seja, receber o deles quando se retirasse, quando se aposentasse, passou a superar qualquer preocupação tática com batalha. Então, na verdade, o Pentágono está formado de futuros executivos de empresas de defesa que estão preocupados com grana, não com batalha. Certo? O Pentágono virou uma piada de si mesmo. Já os russos aprenderam com batalha e modernizaram. Certo? Então, vamos lá. Muitos especialistas concordam que as tropas russas, em algum momento dos primeiros meses da Operação Militar Especial, escolheram táticas fundamentalmente erradas. Em vez de cercar e cortar rotas de abastecimento de munição e mão de obra dos grupos inimigos, o exército russo invadiu diretamente as áreas fortificadas das Forças Armadas da Ucrânia, envolvendo-se constantemente em batalhas prolongadas.
Do ponto de vista da arte operacional, essa tática pode ser considerada fundamentalmente equivocada, já que o conflito, que poderia ter terminado com a vitória completa da Federação Russa em poucos meses, acabou se arrastando por mais de um ano e está longe de acabar. Mas aí nós temos uma questão. Nesse momento, vamos parar a análise. Ok, foi isso, mas não é de forma alguma isso. E você pensa, só em termos de tática e estratégia, é isso. Mas, qual que é o raciocínio fundamental? Com Clausewitz, a guerra é a política por outros meios. Me expliquem, pessoas que estão me vendo, o que os russos ganhariam com a vitória rápida. Se a Rússia derrotasse rapidamente a Ucrânia, o Ocidente ficaria chocado e rapidamente se mobilizaria, se uniria para enfrentar um inimigo comum. Mas agora, com a guerra prolongada, os habitantes da União Europeia e dos próprios Estados Unidos, em sua maioria, estão cansados da guerra. Então, ok, a tática, o planejamento operacional, mas nunca se esquecer, e os russos não se esqueceram, que a guerra, lembrando von Clausewitz, é a política por outros meios. Por isso eles não buscaram uma vitória rápida e contundente. Porque significaria uma derrota, porque juntaria o Ocidente com toda a sua energia. Do jeito que eles fizeram, lenta, mas implacavelmente, esmagando, formigueiro por formigueiro. Bom, o que eles fizeram? Consumir os recursos materiais, econômicos, logísticos, militares, a munição, as armas que os ucranianos tinham depois que os países do antigo bloco soviético tinham e agora que a OTAN tem. Está consumindo tudo, sem grandes perdas humanas. Perfeito? Então, é ótimo a gente discutir essas coisas aqui. É muito bom. A arte operacional, que lindo, que maravilhoso, mas jamais, sobre nenhuma circunstância, a gente deve se esquecer das palavras de duas pessoas. Sun Tzu, que disse que o fator moral é muito importante numa guerra, porque determina o quanto o inimigo vai resistir ou não. O que eu falo de fator moral? O que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão e no Vietnã e no Laos foi imoral. O que a OTAN fez na Líbia foi profundamente imoral. Quando você perde a liderança moral de um combate, você vai perdendo também as suas chances de conseguir apoio. Pelo contrário, os agentes da guerra vão se afastando. Então você precisa da preeminência moral. Perfeito? A OTAN se esqueceu disso, a Federação não. Mas vamos lá. Foi precisamente a tática fora do padrão que permitiu à Rússia resolver muitas tarefas vitais no plano estratégico, ao mesmo tempo que fazia tudo no nível tático para salvar seus soldados. Por exemplo, a mesma Soledar foi invadida em uma seção estreita da frente com forças extremamente limitadas, forçando o comando das Forças Armadas da Ucrânia a transferir reservas para lá, expondo assim Zaporídia, né? Esse é um pequeno sucesso estratégico. Enquanto isso, há grandes vitórias estratégicas suficientes no quadro de confronto com todo o Ocidente coletivo, é o que nós acabamos de falar. Essas vitórias justificam plenamente os passos táticos fora do padrão, que levaram ao fato de que as hostilidades se arrastam indefinidamente. O principal segredo estratégico da Operação Militar Especial, em entrevista aos subscritores, foi revelado pelo vice-presidente da Academia Russa de Ciências de Mísseis e Artilharia, Konstantin Sivkov, realçando que, em vez de derrotar rapidamente as Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia conseguiu alcançar o máximo enfraquecimento de seu principal inimigo diante dos parceiros ocidentais da Ucrânia. Abre aspas. Vamos ver o que especificamente Konstantin Sivkov disse. Do ponto de vista da arte operacional, a estratégia escolhida, para dizer o mínimo, está longe de ser ideal. Mas se você olhar do ponto de vista da estratégia, pode pensar nisso. Em primeiro lugar, destruímos completamente, em condições excepcionalmente favoráveis para nós mesmos, todo o equipamento militar da Ucrânia. Todo o equipamento militar produzido pela União Soviética que estava disponível nos países da União Europeia e todo o equipamento da União Soviética que os Estados Unidos puderam encontrar em países do terceiro mundo. Não há mais nada, eles ficaram sem nada. Os Estados Unidos e a União Europeia agora são forçados a fornecer equipamento de seu próprio tipo, o que é altamente indesejável para eles,
pois também será destruída de forma limpa. E não estamos falando da questão da engenharia reversa, como os idiotas que deixaram o drone cair, os russos passaram a mão dele e, com certeza, não apenas vão copiar a tecnologia, como vão mandar para o Irã fazer a mesma coisa. Então, esse é um momento positivo que ajudará a vencer a grande guerra contra o inimigo mais sério, disse o especialista expressando confiança. Tebkov observou que o impacto de tudo que está acontecendo na consciência pública nos países ocidentais pode ser considerado o segundo grande sucesso da operação militar especial. Se a Rússia derrotasse rapidamente a Ucrânia, o Ocidente ficaria chocado e depois se mobilizaria rapidamente. Agora, os residentes da União Europeia, dos Estados Unidos, estão cansados da guerra, não vê mais sentido, né? Eles estão percebendo que o principal agressor no confronto não é a Rússia. Isso é von Clausewitz no seu sentido mais amplo. E ainda há um terceiro sucesso: a reformatação da economia russa, da política e mesmo da opinião pública do país. O inimigo conseguiu reunir todos os russos e as elites patrióticas, além de lançar processos irreversíveis da resistência total ao modelo econômico liberal, que era o desejado desde o início. Então, pessoas, teoricamente, é isso que a gente está debatendo. Teoricamente, foi isso que aconteceu. Certo? Os Estados Unidos, a OTAN, se prepararam para um conflito a partir de bases teóricas ultrapassadas e de informação equivocada. A Rússia não. A Rússia aproveitou os 8 anos entre Maidan e fevereiro do ano passado para estudar o que ia fazer, para planejar, para organizar. E tinha objetivos muito claros em mente. Por isso ela está vencendo. E por isso ela está vencendo de maneira tão devastadora. Certo? Hoje, no mundo militar, pode dizer o que quiser. Mas os Estados Unidos estão levando uma surra. Simples assim. O que a gente tentou fazer aqui foi explicar por que está sendo tão fácil para a federação bater tão doído. Correto? Então, é isso. Uma boa tarde para vocês. Tem que fazer almoço, né? Uma boa tarde para vocês e até à noite, se der tudo certo. E muito obrigado pela audiência de todo mundo aqui. Paz e bem.